Boa noite, nós somos da Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição e estamos cursando o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Meu nome é Lucas. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Emily. Meu nome é Maria. Arroz. A Ásia é a maior produtora de arroz do mundo. O continente americano vem em segundo lugar com 37 milhões de toneladas. O Brasil com 12 milhões, Estados Unidos em quarto em 10 milhões. Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem aproximadamente uma área cultivada de 1.300.000 hectares, precisamente 1.247,9 hectares de área de cultivo na região sul. A primeira lavoura nasceu em Pelotas em 1904. É uma poácea monocotiledônea de raízes fibrosas e caule cilíndrico. Se adapta bem ao ambiente aquático. Panícula, perfilho, folha e raízes. Temperatura e radiação. A temperatura e a radiação são extremamente importantes para o desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura. Em cada fase fenológica há uma temperatura adequada. Para a germinação é de 20 a 35 graus, para a floração é de 30 a 33 graus e para a maturação é de 20 a 25 graus. De 15 a 19 graus induz a esterilidade, ou seja, é um problema, pois não vai produzir os grãos. Semear em épocas de menor probabilidade ao frio e aumentar a lâmina de 20 centímetros. A fase reprodutiva requer mais radiação solar para o desenvolvimento. Fase reprodutiva deve coincidir com a época de maior radiação, que é dezembro e janeiro. Solo, responsável por fornecer água e nutrientes à planta. Solos com boa retenção de água são mais adequados para a semeadura do arroz. A cultura depende totalmente da precipitação pluvial. Arroz irrigado por inundação é ideal em terras baixas. Para arroz de terras baixas, os solos mais utilizados são os planos solos. A população de plantas por hectare e desenvolvimento. Semeadura lanço é de 180 a 200 kg por hectare de sementes e a semeadura é irregular e desuniforme. Semeadura em linha, espaçamento entre linhas 17 a 20 cm, 80 a 120 kg por hectare de sementes e média de 50 plântulas por metro linear. Plantio direto é de 150 a 170 kg por hectare de sementes e a média de 500 sementes por metro quadrado. Pré-germinada é de 20 a 30% de sementes em relação à semeadura com sementes secas e 125 a 150 kg por hectare de muda. O transplantio é feito por transplantadoras de 3 a 10 mudas por cova, espaçamento de 14 a 22 cm entre covas de 30 cm entre linhas, e transplantadoras de 6 linhas possuem rendimento de 3.000 metros quadrados por hectare por hora, média de 120 a 130 caixas de mudas por hectare. Desenvolvimento é dividido em 3 períodos. Desenvolvimento da plântula é de vegetativo e reprodutivo. Subperíodo de desenvolvimento da planta. Germinação de sementes através da absorção de água. Podem emergir primeiro tanto o coleóptilo quanto a radícula. O desenvolvimento depende da temperatura e da umidade do solo. Subperíodo de desenvolvimento vegetativo, estrutura foliar, emersão de perfilhos. O processo de perfilhamento pode durar de 4 a 6 semanas. Subperíodo de desenvolvimento reprodutivo. Primeiro estágio de diferenciação das ramificações da panícula, ampliação dentro do pomo, emborrachamento. Segundo estágio de divisão da célula-mãe dos grãos do pólen e causa estresse na planta. 30 a 40 dias para a formação dos grãos leitosos e grãos pastosos até atingir a maturação fisiológica. Bom, a classificação da planta. A1 é a planta adulta, A2 é a flor, A3 é as anteras, A4 é o fruto, A5 é os grãos, A6 é a cariopse e a panícula é a 7. Variedades. Algumas principais variedades aqui
Irga 424RI, que é resistente aos herbicidas do grupo das imidazolinonas e resistente ao brusônio na folha e na panícula. Puitai CL, resistente aos herbicidas Only e Kifix, e tem boa qualidade de grãos inteiros. Guri IntaCL é derivada do cruzamento de cultivares Camba Inta Pro Arroz e Puitai IntaCL, tolerante aos herbicidas Only e Kifix. BRS Sinuelo CL é a planta de ciclo médio, tolerante aos herbicidas do grupo das imidazolinonas e é indicada ao sistema de produção Clearfield. Exigências nutricionais. A coleta de solo é importante para saber qual manejo deve se fazer no solo e se a coleta for feita de maneira incorreta, pode afetar as recomendações. As recomendações de calagem é proporcionar um ambiente adequado ao desenvolvimento da planta. Condições de pH e oferta de nutrientes varia entre o período de 4 a 6 semanas. A tabela 1, então, recomendações de calcário. As recomendações de calcário pelo índice SMP, elevando o pH em água para 5,5 e 6. Então, o índice SMP menor ou igual a 4,4. Para atingir pH 5,5, eu teria que colocar 15 toneladas por hectare. E pH 6, 21 toneladas por hectare, assim sucessivamente. A aplicação de calcário, então, deve ser feita 3 ou mais meses antes da semeadura e deve ter uma boa incorporação. A aplicação de nitrogênio, então, é com base no teor de matéria orgânica do solo. E agora a tabela vai mostrar. A recomendação de adubação nitrogenada para o arroz irrigado, considerando a expectativa de respostas à adubação. Teor de matéria orgânica do solo, então, menor ou igual a 2,5. A expectativa média de resposta para obter a expectativa média, 90 kg por hectare e uma alta 120 kg por hectare, assim sucessivamente. A aplicação de fósforo, então, deve ser junto com a semeadura, e aqui mostra a recomendação de adubação fosfatada para o arroz irrigado, considerando a expectativa de resposta à adubação. Interpretação do teor de fósforo, muito baixo, então a média 60 kg por hectare e alta 70 kg por hectare. O potássio, então, é responsável pelo crescimento da planta. Recomendação de adubação potássica, considerando a expectativa à resposta à adubação. Interpretação de teor de potássio, baixo, expectativa média, tem que colocar, então, 75 kg por hectare e alta 90 kg por hectare. Preparo do solo, então. O método convencional, eu preparo o meu solo para proporcionar condições favoráveis à planta, usando grades, arado, subsolador, etc. O cultivo mínimo, eu vou revolver minimamente o solo e logo implanto a cultura. No plantio direto, então, eu tenho uma cultura na área e eu desseco ela para formar uma palhada, que é para proteger o solo, e implanto a cultura atual. Então tem que se basear em informações como compactação, umidade do solo. Semeadura direta e transplantio. Na semeadura direta é usada semente seca ou pré-germinada e no transplantio são as mudas. A colheita. No ponto de colheita é quando 2/3 dos cachos estão maduros. E a colheita manual é quando todos os processos são feitos manualmente. Colheita semi-mecanizada é quando nem todos os processos são feitos manualmente. E a colheita mecanizada, todos os processos são de forma mecanizada. Os cálculos de semeadura a lanço. É basicamente feita uma regra de 3, onde temos 180 kg de semente, que seria 100%, e temos de perda 19%,
que seriam todas as perdas somadas, que dá um total de 19%. A área lado vezes lado, que dá um total de 750 metros quadrados, fazendo 180 vezes 19, dá 3.420, e o total daria 34,2 kg, mais os 180 de quilogramas, 214,2 kg por hectare. A adubação de cobertura é dividida em duas vezes. 35% de 120, 42 kg, 50% de 120, 60 kg, que fazia uma regra de 3, resultando em 4,5 kg. Quanto de adubo devo coletar em 45 segundos? Seria 4,5 kg em 45 segundos. Então a semeadura é basicamente a mesma regra de 3, só que então eu teria que saber a circunferência da roda, que seria 2 vezes 3,14 vezes 0,25, que é a circunferência da roda motor, que daria 1,57 metros. Quantos metros lineares em um hectare? Daí eu pego 1 hectare dividido por espaçamento entre linhas, que é 0,17, que dá 58.823 metros lineares. Quantas sementes em 10 voltas? Então eu pego a quantidade de semente, faço vezes 10. E aqui então eu sei que 1.000 sementes pesam 25 gramas, então aplico uma regra de 3 para saber quanta quantidade de sementes eu vou precisar, né? Então dá aproximadamente 5 milhões ali. Que novamente aplicando uma regra de 3 com 5 milhões e os metros lineares, que é 58.1823 e o 15,70, faço a regra de 3 e aí eu obtenho 1.334 sementes. Quantas sementes por metro linear? Então é 1.334 dividido por 15,70, e eu vou obter 84,96 sementes. Aqui, ó, quantos gramas de fertilizantes na base em 10 voltas? Fertilizantes, então, 120 kg de nitrogênio por hectare, 15% na base, que é igual a 18, e 70 kg de fósforo por hectare, 90 kg de potássio por hectare. Total na base é 18 mais 70 mais 9 dá 178 kg por hectare. Daí faço a regra de 3 e vou obter em quilos, 47,50 kg, e multiplico por 1.000, vou ter 447,500 gramas. Então vou precisar 447,500 gramas em 10 voltas. Regulagem de pulverizador. Devo coletar 275 metros em 50 segundos. A área lado vezes lado, que resultaria em 25, fazendo a regra de 3 de 110 litros por 10.000 metros quadrados, 1 hectare, em 25, fazendo a regra de 3, daria total de 275 milímetros. Cálculo de irrigação, então, eu desejo irrigar uma área de 200 hectares com uma lâmina de 200 milímetros de água. Quantos litros de água utilizarei em 20 dias? Então eu faço o 200 vezes 10.000, que dá igual a 2 milhões, e faço o 2 milhões vezes 200 igual a 400 milhões. E 400 milhões eu divido pelos 20 dias, e dá 20 milhões de litros de água em 20 dias. Então a conclusão:
foi que, ao realizar o trabalho, foi possível obter mais informações sobre a cultura do arroz, conhecendo através do mesmo suas características e exigências nutricionais e meteorológicas, como deve ser o preparo do solo para o cultivo, recomendações de adubação, quais as formas de plantar a cultura, cálculos de regulagem dos equipamentos, entre outros conhecimentos que foram adquiridos ao longo da pesquisa. Nossas referências, e obrigado pela sua atenção.